Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao nosso segmento da Semana Jurídica. Vamos começar hoje de forma brilhante com a professora Zélia Perdonar, mas lembrando que essa semana é uma semana com muita atividade, são 17 atividades ocorrendo do dia 3 ao dia 6, palestras dia 3, 4, 5 e audiências e júri no dia 3, 4, 5, 6. Após a palestra da professora Zélia, nós teremos o nosso júri simulado com a participação dos alunos e à noite teremos uma palestra com o doutor Alexandre Freire, assessor do STF, que vai falar sobre questões da videoconferência. Amanhã teremos, na parte da manhã, uma perspectiva do direito do trabalho pós-pandemia com o professor Wagner Sandes. E na parte da noite, lembrando que nós teremos uma palestra com o professor Bruno Zampier falando de bens digitais. E toda semana de muita atividade para vocês. Mas a palestrante de hoje é uma pessoa de alta referência do mundo jurídico, a qual a gente agradece imensamente por vir à Unigran Rio. Professora, gratidão pela sua vinda, gratidão por vir falar com os nossos alunos. Eu tenho certeza que eles estão ansiosos, já comecei a receber várias mensagens hoje pela parte da manhã. E eu quero agradecer também à professora Aline, que fez o convite para que a senhora esteja na nossa casa. Espero que a gente se encontre presencialmente mais à frente, com o auditório lotado, porque a gente está sentindo falta de aglomerar, professora, como está com saudade de aglomerar. E eu quero aqui já agradecer ao professor Marco Antônio Grilo, que está presente, da coordenação do curso também, ao professor Ívano, que vai estar presente também, e a todos os professores que estão na plataforma. Bem, sem delongas, eu passo a palavra para a professora Aline para fazer as devidas apresentações à nossa convidada. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente nessa quarta-feira da Semana Jurídica, apresentando uma palestrante simplesmente admirável pela sua carreira, pela sua pesquisa e produção acadêmica, pela sua atuação, pelo domínio do tema, que é a previdência, o direito previdenciário, além de outros temas, claro, mas é uma das maiores especialistas do país e referência no que se refere ao direito previdenciário. A professora doutora Zélia Luiza Perdonar tem mestrado e doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Madrid, é professora da graduação e do programa de mestrado e doutorado em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem experiência na área de direitos sociais, com ênfase em direito da Seguridade Social. Coordena o grupo de pesquisa, o Sistema de Seguridade Social, e é procuradora regional da República na Terceira Região, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul. A doutora Zélia é uma referência para mim, é uma honra recebê-la aqui nessa casa, agradeço à universidade a oportunidade de acolhê-la e, além da alegria e da admiração, sem também querer usar e abusar do seu tempo, que precisa ser todo seu, eu lhe passo a palavra fazendo só um aviso. Como a senhora tem de 30 a 40 minutos para falar, eu tenho 3 perguntas e às vezes nós temos perguntas dos alunos também. Então eu vou pedir desculpa se em algum momento eu fizer alguma intervenção, mas é no sentido de inserir no contexto da sua apresentação uma pergunta que tenha aderência com o momento da sua exposição. Desde já, então, diante desses avisos, agradecimentos e, de novo, renovando a honra de recebê-la aqui na nossa casa, a palavra é sua. Um bom dia, uma boa apresentação. As minhas palavras iniciais são de agradecimento e eu faço em nome, então, da coordenadora do curso de Direito da Unigran Rio, a professora Litiane Mota Martins Araújo. Quero também agradecer as gentis palavras da professora Aline Teodoro de Moura, cumprimentar o professor Marco Aurélio Grilo dos Santos Lima, cumprimentar todos os alunos que nos acompanham, também os funcionários que nos auxiliaram aqui, né, porque são diversas plataformas, às vezes nós acostumamos com uma e não com outra, então quero fazendo um agradecimento especial a eles, mas
Talvez o cumprimento maior, professora Aline e professora Litiane, seja para os alunos que nos acompanham, né? Eu sei que nesses tempos o que nós mais queríamos é estar ali, principalmente por estar no Rio de Janeiro, né? Vocês têm o Rio de Janeiro todo o tempo, nós não. Então, mas eu tenho certeza que não faltará oportunidade e assim que isso for possível, terei a maior prazer de ir pessoalmente, professora Litiane, ao Rio de Janeiro, à Unigran Rio, que é uma instituição reconhecida no Brasil. Inclusive, já tive eventos fora do Brasil, em que tinha professores da Unigran Rio. Então, quero, assim, registrar o reconhecimento pela instituição. Eu vou, a convite da professora Aline, para tratar sobre a proteção social no pós-pandemia. Nós já teríamos um cenário em que teríamos que refletir sobre a proteção social antes da pandemia, e essa situação acabou se agravando, e talvez nós tenhamos que refletir de uma forma, e depois eu sempre comento isso, de uma forma sem preconceito, de uma forma que o que nós criarmos ou o que nós reestruturarmos venha atender aqueles objetivos do Estado brasileiro, dentre os quais a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, feitas essas considerações, antes de entrar propriamente dito, professora Alina, porque eu imagino que tem alunos de todos os semestres nos acompanhando, então eu gostaria de fazer um apanhado e peço então que passassem os slides, e podem ir para o segundo slide diretamente, onde eu trago aí a síntese do atual quadro de proteção social concedido. Eu não sei se aparece na tela ou se... tá, agora tá, desculpe aí. Então, o quadro da proteção social instituída pela Constituição de 88, né, e depois, em função desses dados da pandemia e outros dados, como as novas tecnologias, a longevidade, vou fazer algumas considerações. A Constituição de 88, ela acabou instituindo um sistema de proteção social que foi denominado Seguridade Social. Esse sistema ele foi desenhado por William Beveridge de 1941 a 1942. Na verdade, o Parlamento da Grã-Bretanha formou uma comissão interministerial para fazer um diagnóstico da proteção existente, então, na Grã-Bretanha à época, e fazer propostas para o futuro. E a proposta que foi feita, essa comissão foi formada em junho de 41, e só em novembro de 42 eles apresentaram essa proposta, e a proposta qual era? Uniformizar o seguro social e tornar obrigatório. Esse seguro social iria ter uma proteção até um determinado limite. Eles também defenderam a criação de um seguro voluntário para além daquele limite de proteção e que deveria ser facultativo, e o Estado participaria só incentivando e fiscalizando. Eles entenderam que deveria ser criado um sistema de assistência nacional, porque, segundo o estudo realizado, haveria muitas pessoas que não seriam protegidas pelo seguro social, que seria contributivo e que também exigiria a prestação de serviços remunerados, e que, como muitas pessoas não teriam esse acesso, deveria o sistema instituir uma proteção não contributiva, que à época eles chamaram de assistência social. E depois também entenderam que a saúde não deveria ser concedida só aos trabalhadores, mas deveria ser concedida a todos, ou seja, a saúde universal. Por isso que nós temos como um modelo e serviu de parâmetro na Constituição de 88 para a universalização da saúde, exatamente o sistema inglês, que universalizou o acesso à saúde. Esse modelo de Beveridge foi trazido para cá, porque a ideia qual era de Beveridge? Proteger todos em todas as situações de necessidade. O objetivo dessa proteção seria isso, proteger a todos em todas as situações por meio de 3 mecanismos: o seguro social, a assistência social e a saúde.
Esse modelo foi exatamente, pode passar o próximo, exatamente o que foi instituído na Constituição de 88. Inclusive, nós percebemos aqui no próximo slide que fala da saúde, né? A saúde como não aparece ali. Ah, tá. Pode ir tocando, porque como ele é assim, pode botar toda a tela a Constituição de 88 universalizou o acesso à saúde, né? Por meio, e criou um sistema único de saúde, porque nós somos um país federado, e como a saúde, o direito à saúde, é de responsabilidade de todos os entes federativos, nós temos isso no artigo 23, que diz que a União, Estados, Distrito Federal e municípios executarão as ações de saúde pública, né? Serão responsáveis pela implementação do acesso à saúde. A Constituição, então, instituiu um sistema único, justamente para poder organizar os diferentes entes da federação. O acesso à saúde, como eu disse, é universal, não só para os trabalhadores e dependentes, como a Constituição estabelecia antes de 88, e ainda esse acesso deveria ser igualitário. Esta é a ideia de seguro social. A gratuidade desse sistema, pode passar o próximo, não foi concedida pela Constituição. A gratuidade foi concedida pela Lei 8080, pela lei, a lei que organizou o sistema público de saúde. Pode voltar naquele anterior, da assistência social. É interessante porque quando a gente diz, professora Aline, que a saúde era acessível aos trabalhadores e dependentes antes da Constituição, a gente está dizendo meia-verdade, porque os trabalhadores rurais eles eram protegidos pelo Fundo Rural, e a lei do Fundo Rural ela estabelecia que, se tivesse recursos, dariam acesso à saúde. Se não tivesse recursos, não teriam esse acesso à saúde. Então, a gente pode dizer que parte dos trabalhadores e seus dependentes é que tinham acesso à saúde. A Constituição de 88, de uma maneira inovadora, e, no meu entendimento, instituiu o direito mais universal que foi instituído, que é o direito à saúde, o acesso à saúde. Eu tenho defendido, professora Aline, que a gratuidade estabelecida na lei, ela poderia ser seletiva, né? Aqui em homenagem ao professor Paulo Bonavides, que faleceu na sexta-feira, que para mim é um dos, se não o maior, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, ele dizia que, se nós realmente quisermos reduzir desigualdades sociais, nós temos que tratar desigualmente os desiguais. E quando a Lei 8080 concedeu gratuidade a todos, ela está tratando igualmente desiguais, né? E, por isso, nós hoje temos, com essa gratuidade, nós acabamos tendo uma realidade, no meu entendimento, de manutenção de desigualdades. Se cobrássemos de forma seletiva para aqueles que têm recursos, talvez nós teríamos um financiamento mais adequado da saúde, porque dos países que têm saúde universal, o Brasil é o mais subfinanciado. Se nós pegarmos Europa, Canadá, eles utilizam, em termos de PIB, mais do que o dobro do que o Brasil utiliza na saúde pública. Se nós somarmos a saúde pública e privada, ainda assim é um pouco inferior do que a Inglaterra aplica em termos de saúde pública. Então, um subfinanciamento, eu tenho sustentado que, dentro dos sistemas de proteção social, talvez nós tenhamos que pensar mais recursos para a saúde. E, se nós temos recursos limitados, temos que fazer um reenquadramento nos demais sistemas, especialmente na Previdência Social. Bom, então, a saúde é universal, não há requisito de ingresso, e nós temos, então, eu costumo dizer, professora Aline, que dentro da proteção social eu tenho dois lados, duas faces. Numa face eu tenho a saúde, protegendo a todos. Na outra face eu tenho os outros dois subsistemas, que é o assistencial e o previdenciário. Quando Beveridge dizia que a ideia de proteção é conceder
acolher a todos, o incluir todos, ele inclui considerando os diversos sistemas. A saúde já inclui todos. Agora, deste outro lado, nesta outra face da proteção social, eu tenho a previdência e assistência, cada um protegendo parte, e com isso nós teríamos a proteção de todos. A assistência social, a estatal, ela é concedida aos necessitados e independe de contribuição. Se nós formos fazer uma comparação, por exemplo, com a Espanha, seria a Seguridade Social Não Contributiva, com Portugal, a Segurança Social Não Contributiva. Né? Nós, da mesma forma como o Beveridge, denominamos assistência social e ela é não contributiva. Inclusive, tem que deixar claro, porque muitas vezes a gente pensa em assistência, professora Aline, só em relação ao benefício de um salário mínimo concedido aos idosos e às pessoas com deficiência e o Bolsa Família. Na verdade, assim como a Previdência, ela tem serviços e benefícios. Os dois maiores benefícios são esses, né? Bolsa Família, o BPC, agora com a pandemia, o auxílio emergencial também está incluído dentro da assistência social, só que nós temos também serviços. Esses serviços, eles estão muito mais a cargo das unidades subnacionais, dos estados e municípios. As prestações econômicas, porque assim como a saúde, o artigo 23 estabelece que todos os entes federativos, eles têm atribuições em relação à assistência social, sendo que com a União, ficaram os benefícios, as prestações econômicas. E eu mencionava que o Bolsa Família, o benefício de um salário mínimo concedido aos idosos e deficientes, previsto no inciso 5º, que está ali na tela, do 203 da Constituição. Mas nós temos, por exemplo, vamos imaginar, né, violência doméstica. Violência doméstica, imagine eu, professora do Mackenzie, ganhando acima do teto da Previdência, procuradora regional da República. Mesmo assim, então, eu não sou hipossuficiente, eu não seria destinatária de uma prestação econômica, mas eu poderia ser destinatária de um serviço. Imaginemos que eu tenha problemas de violência doméstica e que eu tenha que buscar um serviço no município. Então, em relação aos serviços, necessitado não significa obrigatoriamente hipossuficiente econômico. Tá? Então, só gostaria de fazer esse registro. Mas, em relação às prestações econômicas, e é o que eu quero abordar no final, aí sim eu tenho que ter presente a necessidade. A Constituição diz destinadas aos necessitados, independente de contribuição. Já no próximo slide, nós temos o último, né, dos direitos componentes da Seguridade Social, que é a Previdência Social. Eu disse que, de um lado, eu tenho a saúde e a saúde, que protege a todos. Do outro lado, a Previdência e Assistência. A Previdência, ela foi criada, assim como o Seguro Social, lá em 1883, e que foi acolhido no relatório Beveridge, foi instituído para proteger o trabalhador e seus dependentes, e tem por objetivo substituir rendimentos do trabalho. Como na grande maioria dos países, a Previdência ela tem natureza profissional contributiva. Eu trabalho, recebo uma remuneração por esse trabalho, parte dessa remuneração eu contribuo para ter uma proteção futura. Eu e meu empregador. Né? Essas são as duas contribuições básicas, ou base, o que são destinadas exclusivamente para o pagamento dos benefícios, tanto no âmbito do serviço público quanto no âmbito do regime geral. Nós temos uma obrigatoriedade até um determinado teto, a filiação é prévia, e esse teto de proteção, nesse ano, pode passar o próximo, nesse ano é R$ 6.106,10. Então, R$ 6.100 é o teto da proteção. A Previdência Social, ela é subdividida. O subsistema previdenciário, nós costumamos definir como duas grandes subdivisões. A primeira delas são os regimes obrigatórios e a segunda, a facultativa, a previdência complementar.
Os regimes obrigatórios, eles têm aquilo que o Beveridge sustentava de ter uma proteção até um determinado valor, e seria obrigatório. No caso, no Brasil, ele é de repartição simples. O que significa ter um regime financeiro de repartição simples? Aquelas contribuições dos empregadores e dos trabalhadores, elas vão ser utilizadas para pagar os atuais benefícios. O sistema de capitalização é o contrário. Eu junto as minhas contribuições e do meu empregador e, ao final, a minha prestação vai ser o retorno dos investimentos feitos com essas contribuições. Mas os sistemas obrigatórios, no Brasil, eles são de repartição simples. A Previdência Complementar, ela tem um outro sistema, aquele que eu comentava há pouco, o sistema de capitalização, e ela é facultativa, né? A ideia da Previdência Complementar, assim como o Beveridge propôs, é o quê? É proteger aqueles trabalhadores que ganham acima do teto de proteção social, como regra. Porque quando a gente fala em Previdência Complementar aberta, não segue essa lógica, né? Especialmente aquelas individuais. Se são coletivas, é uma outra questão, mas não vou abordar, isso aí é matéria para uma outra temática, uma outra conferência. De qualquer maneira, esses sistemas obrigatórios, eles se dividem em regime geral e regime dos servidores públicos. Nós ainda temos diferenças. Professora Aline, eu estava fazendo um mestrado em 98, quando veio a primeira grande reforma, e eu dizia que nós estávamos nos encaminhando para termos um regime só obrigatório. E eu estou certa que a próxima reforma vai ser isso, vai ser a extinção do regime próprio dos servidores, porque a última reforma obrigou todos os entes federativos a adotar o mesmo teto de proteção em 2 anos. Na verdade, dia 12, dia 13 agora vai fazer 1 ano da reforma, mais 1 ano, todos os entes federativos devem adotar o mesmo teto de proteção do regime geral. E isso já aconteceu com os grandes estados, com a União. Inclusive, o Estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar em 2012, depois a União em 2013, e a maioria dos estados, ao menos os estados mais populosos, já adotaram o mesmo teto de proteção. Em relação aos municípios, são muito poucos os que adotaram, mas, de qualquer maneira, nós temos mais 1 ano para que eles façam essa adoção do teto. E a Constituição, nos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40, diz que, para o ente federativo adotar o mesmo teto, ele tem que criar a previdência complementar para o servidor. Ele tem que criar. Agora, o servidor entra se quiser. Por quê? Porque a previdência complementar ela é facultativa, diferente das demais. Uma outra novidade da emenda é que proibiu a criação de novos regimes próprios. Então, os municípios, porque os 26 estados têm regimes próprios para os seus servidores, o Distrito Federal tem, a União tem, e dos 5.570 municípios, um pouquinho menos de 2.000, 1.900 e alguma coisa, que corresponde a 39 alguma coisa, por cento dos municípios instituíram. Isso significa que mais de 60% dos municípios não instituíram o regime de previdência para os seus servidores, e esses servidores, então, estão vinculados ao regime geral. Mas eu queria fazer uma nota de que, embora seja só 30%, 39%, equivale a protege 70% dos servidores municipais. Por quê? Porque os grandes municípios adotaram esse teto de o regime próprio de previdência. De qualquer maneira, o servidor não fica desprotegido, porque o regime geral ele é residual. Então, por exemplo, se o município não instituir, eu faço concurso para procurador do município. Os alunos, né, professora Aline, depois de formados, fazem concurso para ser procurador desse município. Então, eles vão estar vinculados, por mais que ele seja estatutário no âmbito administrativo, ele é vinculado ao regime geral. São 2 relações diferentes. No próximo slide, a gente tem presente os recursos para garantir toda essa proteção. Então, nós temos saúde gratuita para toda a população,
numa das faces da proteção, e nós temos na outra face a previdência concedida aos trabalhadores e seus dependentes. Tem o segurado facultativo, mas é um estranho no ninho. A ideia, o objetivo é proteger o trabalhador e seus dependentes, substituindo os rendimentos do trabalho, quando diante de incapacidade laboral real presumida. Eu vivo com o fruto do meu trabalho. Se eu tiver uma incapacidade temporária, essa incapacidade, eu não vou, com a incapacidade, eu não vou ter condições de laborar, não vou ter condições de trabalhar e, portanto, não vou ter recursos para minha sobrevivência dos meus familiares. Aí tem a Previdência Social, que concede, então, o antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária. Né? Se eu ficar inválida da mesma forma, na velhice, na idade avançada, todas essas situações que geram necessidade, eles acabam sendo protegendo pela Previdência Social. Para garantir todo esse conjunto de proteção, o Brasil, professora Aline, dos países que eu tenho estudado e que conheço, é o que dedica assim, o maior número de tributos, de receitas para financiar a proteção social. Nós temos, no artigo 195, 6 contribuições, e no 239, o PIS/PASEP, que também é destinada à Previdência Social, ou, em termos mais genéricos, à Seguridade Social. As contribuições que a gente vê nos outros países, que são destinados à Previdência, é a contribuição da empresa, né, que contrata trabalhadores, e dos próprios trabalhadores, não só empregados, todos os trabalhadores, né? Porque o Brasil, ele tem um dos sistemas mais inclusivos, não importa se o trabalhador é urbano ou rural, não importa se tem vínculo empregatício ou não, ele inclui todos os trabalhadores, certo? A questão é que muitos acabam não efetuando o recolhimento de contribuição e acabam não tendo acesso à proteção, mas enquanto ordenamento jurídico é um dos que mais protege. Aí nós temos, além dessas 2 contribuições, temos contribuições sobre receita e o faturamento, contribuição sobre o lucro, contribuição sobre concursos de prognóstico. Agora mesmo estão discutindo no Congresso Nacional de aprovar, né, loterias e bingos, e para ter mais recursos para a proteção, seria o inciso 3º, e ainda a contribuição, pode passar o próximo, a contribuição do importador, que está previsto no 4º. No próximo slide, nós temos o PIS/PASEP, que é destinado para o seguro-desemprego, que é destinado, além do seguro-desemprego, para o abono de um salário mínimo pago àqueles empregados e avulsos que ganham até 2 salários mínimos mensais, e a emenda constitucional destinou mais 12% à Previdência. Isso foi feito no Senado Federal, no meu entendimento, de forma equivocada. Por quê? Porque o parágrafo 1º, na redação originária, dizia que no mínimo 40% do PIS/PASEP seriam destinados ao financiamento de programas, né? Diminuir a despesa foi aumentar a receita. É claro que diminuiu a despesa também, mas talvez tivesse que ter feito de uma forma mais acentuada. No próximo slide, nós temos... pode passar o próximo, por isso que não é muito interessante assim, mas tudo bem, né? Nós temos, no slide anterior, onde nós vimos, não precisa voltar ao slide, onde nós vimos que temos 7 contribuições, né? 6 no 195 e uma no artigo 239, que é o PIS/PASEP, ou 2, se quisermos entender como separados, PIS/PASEP. Quem pode instituir essas contribuições é só a União. As contribuições sociais, a competência tributária é só da União para instituir. Agora, a única exceção de contribuições sociais que os demais entes podem instituir é a contribuição previdenciária dos seus servidores. Está prevista no parágrafo 1º do artigo 149, e que a emenda determinou que as alíquotas fossem progressividade das alíquotas. Eu entendia que, pelo princípio da equidade na forma de participação do custeio, poderia ter sido progressiva antes disso, mas o Supremo Tribunal Federal, numa oportunidade em que a União criou alíquotas progressivas, entendeu que deveria ter previsão constitucional. E agora veio a previsão constitucional e, pasmem, né?
as associações dos servidores públicos federais, porque a emenda, ao mesmo tempo em que permitiu que os entes federativos adotassem o mesmo teto de proteção, o fez numa regra transitória, não é regra de transição, regra transitória, porque ele diz, até que a lei institua a contribuição progressiva da União nos termos do parágrafo 1º-A, serão essas alíquotas. Então, já instituiu alíquotas progressivas. E as associações, eu disse, daqueles servidores federais, porque essa emenda, ela tratou algumas coisas para todos os entes e outras só para a União. Nesse aspecto, só para a União. As associações, inclusive a minha, ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, pedindo que se julgasse inconstitucional essa progressividade. Essa progressividade significa o quê? Que eu vou pagar mais se a minha remuneração é maior. E é progressivo, né? A alíquota chega até 22%, mas é importante, por exemplo, vamos imaginar que eu ganhe 30 mil. Até o salário mínimo eu pago 7,5%, de 1 a 2 eu pago tanto, e assim por diante. A alíquota efetiva dá 16 e alguma coisa por cento. Né? Depois vocês vão ver, em 2018, 50 bilhões dos que foi destinado ao pagamento das pensões e aposentadorias no âmbito do Serviço Público Federal, 50 bilhões foi suportado pelo contribuinte brasileiro, porque não são contribuições nem do servidor e nem da União enquanto empregador. E aí, quando você adota uma medida em que aqueles que recebem mais vão pagar mais, eles vão ao Supremo pedindo a inconstitucionalidade. É aquilo que eu tenho sustentado, professora Aline. Eu quero que reduza a desigualdade social, mas desde que não mexa no meu bolso. Então, a gente tem que ter uma outra perspectiva quando a gente quer, e se nós quisermos mesmo reduzir as desigualdades sociais e regionais. No próximo slide, ele tem uma regra que já existia em relação ao pagamento dos benefícios do regime geral, que vinculou a contribuição da empresa e do trabalhador só para os pagamentos dos benefícios administrados pelo INSS. Agora, o inciso 11 fez a mesma coisa em relação às contribuições dos servidores públicos. Então, a contribuição do servidor público e do ente federativo também só pode ser utilizada para pagamento dos benefícios dos regimes próprios. Pode passar o próximo, onde nós vamos trazer alguns dados, né? Os dados, veja, professora Aline, que isso aqui é antes da pandemia, né? E por isso que eu digo, nós tínhamos uma realidade antes da pandemia, que já é preocupante, e depois a pandemia agravou, né? Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, em relação a janeiro, fevereiro e março desse ano, portanto, antes da pandemia, nós tínhamos 105 milhões de pessoas em idade laboral. Então, naquela idade, entre 16 e 59 anos, tínhamos 105 milhões de pessoas. Desses, 92,5 eram pessoas ocupadas e 13 milhões eram desempregados. Agora, quando a gente vai ver como estão alocados esses 92 milhões de pessoas, 33,1 ou 33 milhões eram empregados, né? 11 milhões eram empregados sem carteira assinada, 24 milhões trabalhadores por conta própria, certo? E depois nós temos outros, né? Tem 6 milhões na categoria do doméstico, assim por diante. E aqui não estou querendo dizer de quem recolhe ou não, estou dizendo quem eram. Por exemplo, você pega ali 6 milhões de trabalhadores domésticos, talvez 2 milhões recolham para a Previdência. Né? Trabalhadores por conta própria, 24 milhões, talvez os 4 milhões recolham para a Previdência. Né? Então, quem efetivamente acaba recolhendo é muito mais os empregados, né? E tem os 11 milhões sem carteira assinada. De servidores públicos de todos os entes federativos, 11 milhões. Eu queria demonstrar nesse quadro, se nós analisarmos os trabalhadores sem carteira assinada e os trabalhadores por conta própria, professora Aline, ultrapassam os empregados.
ultrapassam os empregados. É esse quadro que eu quero tratar, que eu quero demonstrar. Eu gostaria que passasse o outro slide, bem rapidinho. No outro slide, nós vemos aqui os gastos com Previdência Social de 2018. Eu não tirei ali, depois eu vi que as pessoas pediram, eu vou tirar o Wade Mackenzie e eu vou passar para... Eu encaminho um em PDF para encaminhar para os alunos, daí, professora Aline. Nós tivemos, em 2018, uma receita das contribuições específicas para a Previdência de 395 bilhões de reais e uma despesa de 589 bilhões. Se eu pegar os servidores públicos civis, eu tive, com a contribuição deles e da União, 33 bilhões, e o gasto foi 84 bilhões. Então, 51 bilhões foi suportado pelo contribuinte brasileiro. Eu queria que vocês observassem ali, ó, quanto foi gasto com saúde, 116 bilhões. E quanto foi gasto com assistência, 88 bilhões. Vamos tirar o servidor, vamos ficar só com o INSS. 589 bilhões, só com benefícios pagos pelo INSS, de previdência, e depois nós temos 116 no âmbito da União. Pode passar o próximo slide. Aqui dá para se ver mais claro, né? Ó, a receita e a despesa de cada um, certo? Então, vê ali, ó, quanto foi gasto com saúde, o quanto foi gasto ali, ó, nas pensões dos militares. Aqui, quando a gente bota 46,2 dos militares, tanto os valores pagos nas reformas, né, dos militares, na inatividade dos militares, quanto a pensão. No âmbito federal, só tem contribuição para as pensões dos militares, né? Não tem contribuição para a sua inatividade. Por isso que a gente só tem essa parte, 2,4 bilhões, são contribuições só dos militares. Agora, tem que fazer justiça, porque quando, por exemplo, eu considero a contribuição para os servidores civis de 33,7, 11 bilhões são dos servidores, e o restante é da União enquanto empregadora. Nesse 2,4 não tem a parte da União enquanto empregadora. Mas, de qualquer maneira, vocês veem que 43 bilhões do que foi pago para a inatividade dos militares e as pensões são pagos pelo contribuinte. Então, de uma forma proporcional, muito mais acentuada. Então, nós vemos que, no regime geral, quase 200 bilhões foram pagos por outras contribuições, que não a contribuição sobre a remuneração, né? E no âmbito do Serviço Público Civil da União, 51 bilhões, dos militares, 43 bilhões. Então, é aquilo que a gente fala de déficit ou não. Aí vocês podem dizer, mas tem as outras contribuições. As outras contribuições, COFINS, lucro e tudo, professora Aline, eu vou comprar isso aqui na livraria, caneta, né? E eu estou pagando uma série de tributos aqui, ICMS, IPI, COFINS. Então, por isso que a gente diz que quando eu pego as outras contribuições, eu estou pegando recursos daquelas pessoas que não têm a proteção. Eu vou lá, eu ganho Bolsa Família e vou comprar essa caneta. Eu estou pagando tributos para sustentar a previdência ou dos empregados, dos trabalhadores vinculados ao INSS ou dos servidores públicos, né? Por isso que eu digo o seguinte, professora Aline, a gente tem que olhar o direito, mas tem que ver quem financia esse direito. Pode passar o próximo. Professora Zélia, seria possível eu fazer uma intervenção, já que a senhora mencionou a questão dos militares? Eu tenho uma pergunta nesse sentido. Professora Aline, só um pouquinho antes, eu quero demonstrar aqui, ó, em relação ao rural, a diferença, né? Porque você vê ali, ó, no rural foi pago 124 bilhões, enquanto a receita foi de 10 bilhões. Então, aqui nós temos também muitos benefícios concedidos indevidamente, tanto no âmbito administrativo quanto no judicial, né? Porque, infelizmente, agora eles têm tentado exigir uma prova mais robusta,
robusta. Eu acho que todos nós sabemos que muitas pessoas que vivem nas cidades há muito tempo acabam recebendo benefícios como segurados especiais indevidamente. E só o último, daí eu passo para a senhora, professora. No último slide de dados, ou se não, professora Aline, enquanto ele passa o slide, a senhora pode fazer a pergunta aí. Muito obrigada. Desculpe pela intervenção, mas acredito que seja apropriada. A questão é a seguinte, a doutora mencionou a menção aos diversas perguntas aqui no chat, mas eu vou fazer a inserção específica e daqui a pouco eu repasso outras no final da sua apresentação. Mas a Previdência Social lá prevista no capítulo da Seguridade Social se refere ao regime geral, o INSS, nos artigos 201 e 202. Por que, nesse sentido, a União, e só a União, inclui as despesas com aposentadorias e pensões de servidores civis federais no gasto da Previdência Social e as pensões dos militares das Forças Armadas, que no último relatório de 2019 foi de 22,91 bilhões nessa despesa? E aí aproveito para perguntar, os estados podem incluir as despesas dos militares, policiais, bombeiros nas despesas da Seguridade Social? Em caso positivo, por que somente a União teria fonte de financiamento especial, como a senhora mencionou, CSLL, COFINS, entre outras, para custear pensões de militares? Essas contribuições sociais têm essa função e apenas para a União? As contribuições não deveriam custear as aposentadorias do INSS, saúde e assistência social? Quando se financia as pensões dos militares, a União não retira de forma ilegítima os recursos da saúde e da assistência social? Os militares das Forças Armadas, cujas aposentadorias, eles chamam de reformas, né, atingiram 26,8 bilhões em 2019 e não contribuem para o que eles chamam de sistema protetivo, quando vão para a inatividade, conforme prevê o 142, parágrafo 3º da Constituição. Nesse sentido, seguridade, num contexto amplo, não consiste em um sistema protetivo. Por que os militares usam essa expressão para não contribuírem para suas aposentadorias ou reformas quando vão para a inatividade? Esse jogo de palavras é suficiente para desnaturar o benefício previdenciário militar na União? Professora Aline, por favor, volta 2 slides para trás. Pode voltar 2 slides para trás. Mais um. Pode voltar mais um. Tá. Aqui, se nós olharmos, assim, eu considerei aqui tudo, embora o relatório resumido de execução orçamentária só considere como seguridade social as pensões dos militares, o relatório resumido, é uma questão de contabilidade. Eu digo que se substitui rendimentos do trabalho, e se eles estão nas suas reformas ou reservas, eles não estão trabalhando. Então, é um benefício que substitui rendimento do trabalho. É previdência para mim. Não importa o nome que use, proteção, não importa. É previdência social e, portanto, está dentro da Seguridade Social. Eu olho pela natureza. Agora, de qualquer maneira, eu acho que tem que ser transparente. Tem que ser transparente, trazer ali as informações. E eu, por exemplo, sempre que eu considero, quando eu escrevo, eu digo, para as reservas dos militares foi tanto. Naquele quadro posterior, depois eu vou para ali, naquele quadro posterior eu juntei as pensões e, além de juntar as pensões, eu juntei também os valores destinados à reserva. De qualquer maneira, eu acho que é a Seguridade Social, eu acho. O que eu tenho sustentado, e eu dei o exemplo com a caneta aqui, eu tenho sustentado que as contribuições são destinadas à Previdência Social devem ser só as contribuições do trabalhador e daquele que se beneficia com o trabalho dele. Que pode ser o empregador no âmbito do regime geral, pode ser o ente federativo no âmbito do regime próprio, né? No caso, por exemplo, um militar do Estado, o ente federativo, o militar federal, o ente federativo. Eu tenho sustentado que, quando a Constituição, professora Aline, criou esse conjunto de contribuições, que não só as duas, ela criou porque ela ampliou, ela concedeu saúde para todos, concedeu assistência social, proteção não contributiva. E acontece que, como os trabalhadores são corporações,
e os militares são, os servidores civis são, né? Acabou que os valores corporativos acabaram, assim, sendo ampliados, os interesses corporativos acabaram vencendo diante dos interesses dos mais pobres, diante dos interesses da coletividade. E foram utilizados, no meu entendimento, a União não tem que usar nem para o regime geral, professora Aline. Essas contribuições do PIS, da COFINS, não deveria usar. Está usando porque no ano de 2018, nós temos ali uma diferença de 194 bilhões do regime geral. No 2019, passa disso, né? E aí, por isso que eu tenho dito que eu pego recursos de toda a população para dar para alguns, mesmo que sejam os trabalhadores. Quando você pega nos modelos dos outros países, os recursos que são destinados, eles são as contribuições sobre a remuneração do trabalho. A Constituição ampliou, e quem disse que essas contribuições é para ir para a Previdência? Não é só no âmbito dos militares ou dos servidores públicos federais, não. Está equivocado você querer utilizar esses recursos da COFINS, do PIS, para a Previdência Social. Muita gente, né? Inclusive, por exemplo, a professora Denise, que é ali do Rio de Janeiro, elas defendem que essas contribuições da COFINS, do PIS, assim, quando se pensa nesse conjunto de custeio, se pensa em todos os direitos, mas com uma forma muito mais acentuada, a Previdência, veja o quadro ali, 589 só com pagamentos do INSS. Para a saúde, a União gastou 116. No quadro, depois a gente vai, se eu pegar os gastos da saúde em 2018, da União, Estados e Municípios, deu 300 bilhões. 300 bilhões para tratar 205 milhões de brasileiros. 205, que o sistema único é dirigido para todos. Alguém me diz, eu não uso o sistema único. Usa sim. Tem a vigilância sanitária, tem isso, vai fiscalizar os restaurantes. Quer dizer, todo mundo usa de maior, um grau maior ou menor, todo mundo usa. E para destinar um direito que é para todos, considerando os 3 entes federativos, foram 300 bilhões. Considerando a União, 116 bilhões. Quando a Constituição foi editada, 30% do conjunto daquelas 7 contribuições, que à época eram 6, tinham que ser destinadas à saúde, professora Aline. E depois só foi diminuindo o financiamento de saúde e aumentando o gasto da Previdência, né? A Previdência no Brasil é extremamente generosa, né? Eu escrevi um artigo junto com o Bruno Bianco, à época ele era adjunto, ele é o secretário especial de Trabalho e Previdência, onde nós demonstramos como eram as regras previdenciárias na Constituição de 88 e as mudanças que foram ocorrendo aí em 98, a Constituição de 88, depois a primeira grande reforma em 98, a segunda grande reforma em 2013 e a terceira grande reforma agora no ano passado, né? E talvez, mesmo com essa reforma, não seja suficiente se nós quisermos garantir que aqueles recursos que sejam arrecadados de todos seja destinado ou a todos ou aos mais vulneráveis, né? Então, por exemplo, você vê ali, os mais vulneráveis é o público atendido pela assistência. A assistência social teve 88 bilhões. Agora, a Previdência Social, que não são os mais vulneráveis, nós tivemos, naquele ano, 589. Bom, então, primeiro isso. Mas mesmo que essa fala sua, quando a gente vai para os números, não vale de nada, porque teve de receita de contribuição de Seguridade Social 713. O gasto foi de 913. Mesmo que a gente tire o que foi gasto com os servidores civis, porque daí, se eu tiro os servidores civis e militares, eu tenho que tirar também os 33 bilhões e os 2 bilhões, porque daí eu tiro receita e despesa. Mesmo que eu tire ele, professora Aline, mesmo que eu tire, é insuficiente. Por que é insuficiente? Porque os direitos, não só a Constituição foi generosa, a Lei 8.213 foi generosa, e todo mundo pensa na Previdência como direito.
e não como um direito que exige contribuições. Aí eu me lembro que quando começou a discussão da reforma da Previdência, uma das grandes TV brasileiras entrevistou uma diarista. E ela disse, eu estou com medo que eu não vou ter aposentadoria agora. Aí o repórter perguntou para ela se ela contribuía. Ela disse que não. Então, ela não teria aposentadoria nem agora, nem antes, porque previdência é contributivo, né? E as pessoas dizem, eu contribuo, né? Eu contribuo para aquilo, mas aquilo é muito inferior do que ela vai receber, né? Então, por isso que talvez, e a minha proposta, professora Aline, é que a gente repense tudo isso. Eu entendo que o fato de os militares ser chamados disso, daquilo, não importa em nada. Basta nós, como professores, como pessoas que escrevemos, dizer, com a profissão do militar foi gasto tanto. Seja de contribuição, seja de imposto, quem vai pagar é o contribuinte brasileiro mesmo, professora Aline, né? Por exemplo, aqui eu pago o COFINS e pago o IPI. Então, seja de IPI, o contribuinte que paga as contribuições de Seguridade Social é o mesmo que paga imposto, né? Então, por isso que também eu costumo dizer que nós temos, eu concordo, tem esse quadro, mas se nós analisarmos para que foram instituídas essas outras contribuições, que, no meu entendimento, não eram para a Previdência, no meu entendimento, hoje são utilizadas, né? Porque a Constituição diz, a contribuição sobre a remuneração é só para o regime geral, ou a contribuição do servidor e do ente federativo é só para o regime próprio. Ele não diz que as outras não podem ser instituídas, e não podem ser destinadas para aquilo. E por que não diz? Porque cada vez mais se gasta mais com Previdência. Então, eu costumo dizer o seguinte, professora Aline, o Brasil optou por Previdência. Se tem um mal, resolve com Previdência. A mulher tem desigualdade, ela faz serviços domésticos, o homem não faz. Então, lá vai a Previdência, lá dá o remédio da Previdência. Tantas outras políticas mais adequadas para buscar a igualdade, nós optamos por compensar desigualdade no final da vida. Então, é assim, tudo no Brasil, qualquer doença, não importa a doença, o remédio é Previdência Social. Então, o que eu tenho... Fala. Eu entendo que alguns aspectos que a senhora trouxe, inclusive mencionando que falar de números pode não significar muita coisa, eu gostaria de colocar no bolo da discussão a questão do déficit da Previdência e a questão do caráter contributivo que a senhora mencionou, conforme trouxe a emenda 103 de 2019. Especificamente, a senhora mencionou o relatório resumido de execução orçamentária da União, e eu coloquei, inclusive, no chat para que os alunos acompanhem. Acho que lá pela página, na tabela 1, vem mencionando essa estatística oficial do Tesouro Nacional. Se não for para falar em bilhões, a gente pode falar em percentual, porque lá traz um quadro na tabela 1 do REL do déficit, a evolução do déficit de 2012 para 2019. E houve um crescimento do déficit de 33,92%, porque as despesas previdenciárias do INSS chegaram ao marco que consta lá de 628,47 bilhões, enquanto as receitas mencionadas já pela senhora foram de 415,17 bilhões, dados do REL. Isso aí, o professor Aline, pediria para ele passar, esses dados que a senhora está falando, vai aparecer aqui, ó. No seu slide. Passa 3 slides, eu acho. Diante disso, a pergunta é: quais as causas para esse crescimento significativo do déficit do regime geral? Como a reforma da Previdência aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional enfrentou essa questão no regime geral do INSS? No regime geral, considerando o INSS, não o regime próprio. Tá. Pode voltar mais um. Pode voltar um. E acrescentando, se a senhora quiser também adicionar... Se a senhora quiser adicionar na resposta, dentro dessa questão do déficit, eu gostaria também de saber qual a posição da senhora enquanto acadêmica e pesquisadora e também o Ministério Público Federal em relação às renúncias bilionárias, renúncias tributárias de 308 bilhões, que, sob o meu ponto de vista, impacta lá no relatório também do julgamento das contas presidenciais
de 2019, vou colocar aqui o link no site, foi a renúncia, deixou de arrecadar 308 bilhões, e aí o compartilhamento com a sociedade deixa de ser exatamente, deixa elementos do caráter contributivo incluído pela ementa ficam fragilizados. Eu gostaria de saber a sua opinião. Tá, professora, passa mais um slide, faz favor. Os dados que a professora Aline falou estão nos gastos de 2019. Eu vou falar, ele não passa ali, depois vocês vão ter, esse aí, ó. Então, a professora falou dos 628 e dos 415, né, no âmbito do regime geral. Então, aqui no ano de 2018, que é o que eu apresentei, tinha 194 bilhões. No ano de 2019, vejam vocês ali, 415 para 628, isso aí já dá 213 bilhões. Então, vocês veem que tem crescido. O professor Aline, desde 2001, tem crescido, assim, eu acho que de 2001, acho que só 2 anos não teve déficit em relação a isso, né? Então, assim, mesmo que, por exemplo, quando a senhora fala em esses benefícios fiscais, né, essas desonerações, eu vejo agora, por exemplo, nas redes sociais, né, que o pessoal quer que derrube o veto do presidente em relação à desoneração da folha. E todo mundo está batendo para desonerar. Aí é mais um benefício, professora. É porque quando a gente pensa em benefício, né, às vezes se cria a ideia de que está protegendo, está dando dinheiro para grandes empresas. Pode ser que dá em alguns casos. Mas quando eles colocam benefício, eles colocam, por exemplo, o MEI, ele paga 5%. O MEI e a dona de casa de baixa renda pagam 5%. A alíquota seria 20%. Então, aqui eu tenho um benefício fiscal para o trabalhador de baixa renda de 15% da contribuição dele. Micro e pequena empresa. Quando a gente fala que a empresa paga 21, 22 ou 23, isso é a empresa média para cima, porque a micro e pequena empresa, ela paga um percentual, e nesse percentual inclui todas as contribuições da empresa. Isso é benefício fiscal. Quando você tem as entidades beneficentes, o parágrafo 7º do artigo 195, diz que as entidades beneficentes são isentas, mas que é uma imunidade, né? Então, eu tenho recursos disso. Na verdade, quando a gente analisa essa história de renúncias fiscais, é importante ver esse aspecto. Porque, por exemplo, quando a gente diz, mas o trabalhador de baixa renda tem que pagar menos. Então, quando a gente diz isso, a gente está admitindo renúncias fiscais. Nós podemos, e eu estou à disposição, professora Aline, a gente fazer uma discussão só sobre isso. Essa entrada e saída de recursos, esses benefícios fiscais. Inclusive, quando se fala agora que eles têm que derrubar o veto, se eles derrubarem o veto, eu acho que é inconstitucional. Por quê? Porque a emenda constitucional, ela deu uma nova redação ao parágrafo 9º do artigo 195 e diz que as contribuições, porque antes o parágrafo 9º dizia que as contribuições da empresa, que é sobre a folha, sobre o faturamento e sobre o lucro, podiam ter alíquotas e bases de cálculos diferenciadas. Com a emenda 103, ela diz que tem que ter alíquotas diferenciadas, mas base de cálculo é só para COFINS e para o lucro. Então, eu não posso... Eu estou para escrever, não tive tempo ainda, um artigo que, se eles derrubarem o veto, é inconstitucional essa derrubada do veto, porque a Constituição, por meio da emenda, diz que não pode ter uma base de cálculo diferenciada. De qualquer maneira, professora Aline, o que eu quero sustentar aqui, e eu vou apresentar, é que, então, assim, o que tinha que se pensar? Ser mais transparente. E o Tribunal de Contas da União, quando se iniciou as discussões na reforma do Temer, que acabou não saindo, ele resolveu, por solicitação dos membros do Congresso Nacional, ele acabou fazendo um estudo, tem um acordo específico sobre isso, trazendo todos esses gastos. Não importa se esse gasto é para o militar, não importa, coloca todos os gastos, coloca todas as renúncias fiscais,
para desmistificar discursos, né? Para desmistificar. A grande parte desses 308 bilhões que a senhora fala, a grande parte são todos concedidos via Poder Legislativo, né? Todos. Eu digo o seguinte, todo mundo gosta de fazer generosidade, né? O Legislativo gosta, o Judiciário gosta, né? Em 2017, dos 92 bilhões do que a Previdência pagou, do que o INSS pagou, foi decisões judiciais. E eu diria que talvez uns 80 bilhões sejam generosidade dos membros do Poder Judiciário, porque eles flexibilizam as escolhas feitas pelo Legislativo. Mas as próprias escolhas do Legislativo já são generosas, né? Sim, nesse sentido, a senhora mencionou as renúncias previdenciárias e o relatório do TCU, e eu coloquei o link do relatório do julgamento das contas, que essas renúncias previdenciárias estão na página 54 do relatório. E aí menciona todas elas, traz o MEI, que a senhora mencionou, Olimpíada Simples Nacional, que é uma discussão sobre a pejotização, realmente discutir sobre renúncias, é o que a senhora mencionou. No relatório, no quadro das renúncias previdenciárias, tem tudo, folha de salário, dona de casa, entidades filantrópicas, exportação. A questão a pergunta que eu faço diretamente para um membro do Ministério Público Federal, para uma procuradora regional da República, que tem, obviamente, também relação com, é um órgão de controle, assim como o TCU. O que os órgãos de controle, TCU e Ministério Público Federal ou o Poder Judiciário estão fazendo para conter esses benefícios previdenciários que só agravam o déficit do regime geral? A senhora mencionou que se a derrubada do veto for aprovada, que considera inconstitucional. Existe algum histórico de atuação do Ministério Público Federal nesse sentido? Porque eu, às vezes, percebo que as instituições são tímidas em relação ao combate a essas renúncias. Bom, eu, em primeiro lugar, eu tenho sido muito crítica a achar que o Poder Judiciário tem que resolver tudo, professora Aline. Eu digo que no sistema democrático o ideal é que se resolva no âmbito do Congresso Nacional. Eu me lembro que uma vez um deputado, ele, numa palestra que ele deu, ele disse que tinha ido falar com um membro do Ministério Público para entrar com uma ação. E eu disse para ele, deputado, que tristeza ouvir isso da sua parte. O senhor tinha que resolver isso lá no Congresso Nacional, que é quem tem a legitimidade para essas questões. O que acontece? Em primeiro lugar, se nós formos ver muitas questões, eu diria, provavelmente, eu não sei se os alunos de vocês, o quanto tem de Seguridade Social. Mas quando eu entrei no Mackenzie em 2003, não tinha nem Previdência, nem Seguridade. E os nossos membros do Ministério Público, magistratura, a maioria deles não tiveram, por isso a importância de um currículo numa instituição. Hoje, a maior parte das ações, né, no âmbito federal é de previdência e assistência, e a maioria daqueles que julgam o que requerem não tiveram direito previdenciário. E todo mundo olha, assim, a partir do direito. São poucas as pessoas, como a senhora, que olham a partir dos recursos que financiam esses direitos. Então, isso é comum dentro do Poder Judiciário, isso é comum dentro do Ministério Público, né? Inclusive, há pouco eu disse ali, né? Os colegas entraram, a minha associação é uma das signatárias para não pagar a progressividade, né? Então, mesmo considerando todo esse déficit que tem no âmbito do serviço público civil, né? E é importante dizer que os militares, professora Aline, que eu discordo, e eu digo que se tiver contexto político, é muito mais fácil mudar as regras dos militares do que os demais, porque o dos militares é legislação infraconstitucional. Mas nesse contexto político e nesse mandato, acho que dificilmente pode, mas eu me lembro que, quando foi na época do Temer, eu fui ao Congresso Nacional e um deputado de oposição me questionou. E eu disse para ele que a última norma que tinha mudado questões dos militares tinha sido em 2002, né? Porque, por exemplo, as filhas solteiras dos militares, veio uma medida provisória que acabou, assim, sendo modificada pela lei do ano passado. Ele disse que os militares que ingressassem a partir dali, as filhas não teriam mais direito. E os demais tinham que pagar uma contribuição. Eu entendo que era inconstitucional manter para aqueles que, na verdade, tinham que ter mantido para os óbitos já ocorridos. De qualquer forma, eu acho que é indevido. Agora,
Desde 2002 até o ano passado, bastava uma lei. O Fernando Henrique mandou uma medida provisória. E nesse período de 2002 a 2019 não foi feito nada em relação a isso. Então, professora Aline, assim, falta de vontade política no meu entendimento, e é de qualquer partido. Eu estou falando de 2002 até agora, né? Então, assim, por isso que eu digo que tem que transcender visões ideológicas, porque quando se fala em previdência, em proteção de militares, proteção dos servidores públicos civis, o que tem preponderado, professora Aline, são os interesses de corporações, não os interesses dos mais pobres. Veja a senhora ali, ó, em saúde, no ano passado, foi gasto 122 bilhões, que foi o mesmo que 2018. Em assistência social, tinha sido 88, foi para 95 bilhões. Agora, em previdência, que era 589, subiu para 628. É isso que eu quero dizer, professora Aline. Aqueles direitos que é para todos, o que é para os mais pobres, eles não têm, os recursos a eles destinados não têm sido tão volumosos quanto a Previdência, né? Então, o que eu sustento? Eu sustento, toda vez que fui no Congresso, eu sustento que deveria ter contribuição no âmbito dos militares federais. Aí vai dizer assim, vai entrar, o procurador-geral vai entrar com uma ADIM. Certamente, não acho que seja no Poder Judiciário, tem que ser resolvido nos representantes do povo. Doutora Zélia, eu concordo que mesmo, deve ser... Só um pouquinho. Sim. Mesmo que ele entrasse, eu não acredito que o Supremo fosse dizer que é inconstitucional, porque ele iria dizer que é uma opção política em não ter essa contribuição. Inclusive, professora Aline, no âmbito federal, os servidores públicos passaram a contribuir só em 93. Nesse artigo que eu comentei com a senhora, que escrevemos eu e o Bruno Bianco, nós demonstramos isso. Em alguns estados do Rio de Janeiro, a senhora me desculpa que eu realmente não sei, mas no estado de São Paulo, os servidores começaram a contribuir, sabe quando, professora Aline? Em 2005. 2005, antes, os servidores civis do estado de São Paulo contribuíam como os militares, só para as pensões. Eu quero dizer que esse mundo que a gente está vivendo, e eu sempre uso a seguinte metáfora, professora Aline, os alunos que estão nos assistindo, eles vão pagar o jantar no restaurante mais caro do Rio de Janeiro, que eu não sei, e talvez vão comer cachorro-quente. Agora, os servidores e os trabalhadores que já estão aposentados, muitos deles, ao menos nos servidores públicos, eles pagaram cachorro-quente, ou estão pagando agora, porque antes não pagavam, e foi com a reforma de 2003, que começaram a pagar sobre as aposentadorias e pensões, eles começaram a pagar, professora Aline, então, eles estão pagando cachorro-quente e estão jantando no restaurante mais caro do Rio de Janeiro. É isso que esses interesses corporativos acabaram gerando. Os alunos que estão nos assistindo, eles vão, porque ou por meio de contribuição, ou por meio de impostos, isso aí vai ter que ser bancado pela União, pelos estados, pelos municípios. E aí nós é que vamos pagar. Quando compramos a caneta, se não for por meio de contribuição específica, vai ser por meio de imposto. E quem paga é o cidadão. Então, eles vão pagar, e vão pagar caro, né? E vão ter benefícios mínimos. Eles vão comer cachorro-quente, né? Inclusive, eu gostaria que passasse o próximo slide, mais 2 slides. Enquanto colocam os slides, eu gostaria de passar algumas perguntas da plateia e dos professores, no caso. A professora Milena faz uma pergunta que é muito interessante ouvir de uma especialista e de um membro do Ministério Público Federal. Mais uma. Existe déficit da Previdência? Porque a professora Milena aponta que existem pesquisas apontando que não há déficit ou não existia déficit
Então, é uma discussão sempre atual. A auditoria cidadã diz que existe déficit, não existe déficit, e o relatório o REREL aponta um enorme déficit. E, associando essa pergunta e juntando mais duas, o coordenador Marco Antônio Grillo diz que a redução das desigualdades sociais é um dos objetivos fundamentais da República e pergunta: estamos reduzindo o abismo social ou compensando as desigualdades existentes? E complementando mais um pouco, a Luciane Pereira menciona a sua fala de que eu concordei que o Congresso Nacional deve resolver algumas questões, ou as principais questões, mas ela pergunta: quando o Congresso Nacional, no plano infraconstitucional, não observa a Constituição, só há um caminho que é trilhar, o caminho do STF, fazendo um contraponto à sua posição de que não é função do Judiciário, e mesmo que houvesse uma ADI, provavelmente o Supremo não observaria a progressividade em relação observando a capacidade contributiva por força das corporações, como a senhora mencionou. Então, essa dúvida sobre déficit, se existe, essas pesquisas que dizem que não há déficit, é uma dúvida que todos nós temos, e eu gostaria muito de ouvi-la falar. Bom, os dados estão ali, né? Os dados estão ali. De contribuições, né, em 2019, nós tivemos 415 certificados no âmbito do regime geral e tivemos 623. Né? Quando eles dizem que não há déficit, eles querem utilizar os recursos, que eu também faço uma analogia, né? Eu digo que a Seguridade Social é banana, laranja e maçã, né? E aí, para comprar a laranja, banana e maçã, a Constituição deu X recursos. O problema é que nós estamos nos embananando. Nós estamos gastando quase todos os recursos para comprar bananas, né? Só que eu digo, quando eu quero aqui fazer um cumprimento especial à minha amiga Luciane, que está assistindo, não sabia que ela estava assistindo. Ela vai ser, inclusive, no mestrado e doutorado, tem uma disciplina que é financiamento dos direitos sociais, ela sempre tem falado, todos os semestres eu convido ela para falar. Inclusive, dois desses slides eu roubei dela, de uma apresentação que ela fez, né? Então, eu utilizei os slides emprestados, quero fazer um registro especial em relação a isso. Em relação aos militares, por exemplo, eu começo respondendo à professora Luciane. Luciane, em relação aos... E que ela não é professora como nós, assim, não tem a função de professora, mas ela talvez é uma das maiores professoras que conheço, né? Tanto que eu sempre a convido para dar aula no mestrado e doutorado, sem ter o mestrado e doutorado. Eu digo para ela que ela precisa só do título, porque conhecimento ela já tem em relação a isso. Mas, de qualquer maneira, em relação aos militares, por exemplo, não há regras constitucionais. Não há regras constitucionais. São infraconstitucional. Então, seria por isso que eu digo que dificilmente... O que eu tenho sustentado, por exemplo, em relação à proteção, a medida provisória de 2002, que manteve as filhas solteiras daqueles que já tinham ingressado e não utilizar o óbito do militar, talvez esse seja um aspecto que poderá ser objeto de uma ADIM. Agora, a questão é convencer, né? Convencer quem é o titular dessas ADIMs. Se eu fosse procurador-geral, mesmo sabendo que dificilmente o Supremo... Nessa questão, até acho que o Supremo diria, eu entraria com uma ADIM, mas o máximo que eu posso fazer é representar a quem de direito em relação a isso, né? Então, e em relação à questão do déficit, assim, todos esses estudos feitos, eles atendem interesses corporativos. Inclusive, por exemplo, teve uma CPI no Congresso Nacional, e aí talvez os membros dessa CPI, eles, assim, estivessem defendendo interesses de corporações, né? Corporação trabalhador. Quando eu vejo que a maior parte dos recursos hoje federais são utilizados para pagar aposentadorias e aposentadorias de parte dos trabalhadores, né? Quando você vê aquele quadro lá, esse da PNAD de janeiro a março, onde a gente vê que tem 33 milhões de brasileiros como empregados,
mas eu tenho 24 milhões de brasileiros trabalhando por conta própria, 11 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, né? Então, eles vão ter benefícios assistenciais, e que nós temos um valor bem inferior àquilo. Eles não vão ter previdência, porque eles ou não recolhem todo o tempo, ou não recolhem, né? Eles não vão ter essa proteção. Mas quando eu utilizo recursos, né, que esses estudos querem insistir em dizer que não tem déficit, quando eu utilizo recursos da COFINS, quando eu utilizo o recurso do lucro e que incide sobre o produto, eu estou pegando o recurso de todos para dar para alguns. É isso a minha perspectiva, professora Aline. A minha perspectiva é a partir de quem financia. Provavelmente essa outra perspectiva da cidadã é a perspectiva dos direitos. Estão reduzindo direitos, né? Mas como dinheiro não nasce em árvores, eu aqui homenageando o autor aí carioca, né? Então eu convido os alunos e os professores a pensar a partir do financiamento. Inclusive, na sexta-feira, dei uma aula num curso numa pós-graduação na Universidade Católica do Porto, em Portugal, que tinha alunos do Brasil, de Portugal e dos países africanos que falam português, e eu tratei sobre os deveres, né? Os deveres fundamentais, dentre os quais o de pagar tributos, né? Porque eu dizia que é muito bonito e é muito interessante. O professor aqui, Marco, falou, se nós estamos em relação à redução das desigualdades. Professor, eu acho que nós estamos aumentando a desigualdade, não reduzindo a desigualdade, e nem amenizando a desigualdade, né? Veja o senhor aqui, nesse quadro que tem aqui, nós vimos que 67 milhões de pessoas buscaram ao menos uma vez o auxílio emergencial. Talvez 50 milhões seja devido. O resto, a gente sabe que teve muitos benefícios indevidos, inclusive, mais uma vez, homenageando a professora Luciene, né? Trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União relacionado a essa proteção por meio da SESEX Previdência, né? Onde tem sempre levantado dados. Na semana passada, demonstrou que muitos dos candidatos que são candidatos a vereadores e prefeitos receberam indevidamente ou com indícios de serem indevido benefícios, auxílios emergencial, mas vamos imaginar que 55 milhões os 52 milhões sejam devidos. Isso significa a metade da força laboral brasileira. Há pouco eu mostrei que, em janeiro a março, as pessoas em idade laboral eram 105 milhões de brasileiros. Se eu tenho 67 milhões, ou que eu tenha 55 milhões, se eu tenho 50% deles que buscaram um benefício, ou porque trabalham informalmente, porque a ideia eram trabalhadores informais, microempresários, trabalhadores por conta própria. O que nós vemos? Nós temos uma realidade que, se eu mantiver esse quadro de proteção, pode passar o próximo slide, um quadro de proteção que nós temos uma realidade da longevidade, né? Nós temos uma realidade das novas tecnologias, né? Quem de nós não pega um Uber? Quem de nós não chama uma comida para o iFood ou outras plataformas, ou Uber ou outras plataformas, né? Então, aquelas relações de trabalho assim subordinadas, de emprego, né? Que eu tenho empregado, empregador, ele hoje, nós vimos ali o quadro, ele corresponde a menos de 50%, né, dos trabalhadores brasileiros. E nós estamos mantendo, com a Previdência Social, nós estamos mantendo um sistema que é próprio da segunda Revolução Industrial e da primeira Revolução Industrial, e nós estamos na quarta Revolução Industrial, né? Onde nós não vamos ter trabalho, nós temos que criar políticas pós-emprego. Não é política... Claro que a gente tem que criar também política de emprego, mas política de emprego, muitas vezes, significa concessão de benefícios. Agora mesmo estão querendo, né? Estão querendo que seja derrubado o veto. Então, é para uma política de emprego.
reduzir a carga tributária, especialmente sobre a folha, para garantir empregos. Então, fica fácil eu dizer aqui, tem que terminar com os benefícios. Não, eu tenho que ver esse contexto todo. E por isso que eu digo que o mais adequado mesmo é no âmbito legislativo. E sabe por que eu digo isso, o professor Aline? Porque membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, que a senhora sugeriu, né, que então vá ao Poder Judiciário. Talvez nós tenhamos uma ideia de proteção muito nossa, muito daqueles que temos emprego, que vamos querer uma proteção previdenciária, quando aí a gente diz, eu preciso ter segurança jurídica. Quando mais de 50%, professor Marco Antônio, não tem segurança de nada, não tem segurança que vai ter um trabalho amanhã, não tem segurança. E se nós tivéssemos mais recursos, por exemplo, há pouco eu falei, a emenda constitucional 103, ela diminuiu os recursos destinados ao BNDES para promover políticas de desenvolvimento nacional. Antes era no mínimo 40% e ficou 28%. Porque se pensa tanto em previdência, que não tem déficit, que isso, que aquilo, que queremos manter os nossos direitos de classe média. Nós queremos manter isso, né? Nós não queremos reduzir desigualdade, porque se nós quisermos reduzir desigualdade, e eu tenho defendido, mandei um artigo ontem, né? Eu tenho defendido a instituição de uma renda básica. Tenho defendido isso. Talvez nós temos que redesenhar. E essa professora Aline, né? Qual a proteção pós-pandemia? Que eu vejo aqui faltou um hífen, né? Qual a proteção? Esta realidade, onde vamos imaginar que 55 milhões sejam destinatários legítimos do auxílio emergencial. Que isso significa mais de 50% ou 50% das pessoas em idade laboral, né? Então, se eu tenho essa realidade, manter esse sistema previdenciário que é caríssimo, um sistema previdenciário onde nós somos educados para pensar em direitos. Quando a gente fala em direito humano, quando a gente só fala em direito, ninguém fala em custeio, ninguém fala, né? O STJ, há 2 anos, ele estendeu uma proteção para os aposentados por invalidez às outras aposentadorias. Estendeu. E, professora Aline, no voto que conduziu, a ministra que fez o voto condutor desse julgamento disse que não teria que ser observado o parágrafo 5º do artigo 195, porque não era previdência, porque era assistência. Mas mesmo que... Não é previdência. Mas mesmo que fosse assistência, o preceito fala. Então, a senhora diz assim, assim, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo é generoso com o dinheiro alheio, porque é dinheiro alheio, não é nosso, né? Aí eles vão dizer, mas a gente contribui. Eu não posso usar uma lógica de capitalização e tratar num sistema de repartição. Eu não posso. Eu vejo muita gente dizer, eu contribuí a vida inteira, eu tenho direito. Mas você opta, se fala em capitalização, em transformar em capitalização, o povo fica indignado, né? Mas, então, se eu não uso a lógica da capitalização, eu tenho que usar a lógica da repartição simples. E a repartição simples é isso. Eu pago as minhas contribuições para pagar os atuais benefícios. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande, tanto que a Constituição, no meu ver, criou outros tributos para financiar esses direitos para os mais pobres, né? O benefício assistencial. Por exemplo, né? 88 bilhões em 2018 e 95 em 2019. Imagina se nós pudéssemos instituir uma renda básica, né? Mas a gente tem recursos para isso? Não tem. Por que não tem? Porque nós estamos gastando muito com previdência social. Então, a minha pergunta, o meu desafio, assim, a pergunta para os alunos, né? Vocês querem reduzir ou pensam que o Estado brasileiro tem que reduzir desigualdades sociais? Se a resposta é positiva,
eu digo que a manutenção desse sistema de proteção social mantém ou amplia a desigualdade. Então, eu tenho que pegar recursos, como diz Paulo Bonavides, pegar recursos de todos para dar para os mais vulneráveis. E dar para os mais vulneráveis, né, a adoção, por exemplo, de uma renda básica, até pelos números do auxílio emergencial, né, eu digo, 67 milhões, mas que tenha 55, é um número muito elevado de busca indevida de benefício. Por isso que, mas daí alguém diz, mas o Ministério Público tem que ir atrás, o Judiciário tem que condenar. Vai entrar com 10 milhões de processo para condenar, e para condenar por X valores, né, porque receberam 9 prestações, 6 de 600, que dá 3.600, e 3 de 300, que dá 4 mil e poucos reais. Né? Aí a pessoa diz, aí vai lá, o juiz vai dizer, não, mas como é que eu vou condenar alguém por 4 mil e pouco se o político desviou bilhões? Eu, em primeiro lugar, eu atuei pouco no crime. Mas quando eu atuei no crime, eu sempre digo que é uma questão de oportunidade, né? Então, a pessoa desvia muito porque está naquela realidade desviar muito. Eu acho que condutas indevidas devem ser reprimidas sempre. Mas como não deve ser só em razão do Estado, o Estado, porque quando você vê que 10 milhões de pessoas buscaram um benefício indevidamente, eu acho que nós temos que mudar a perspectiva. A perspectiva, eu tenho que ter a responsabilidade no recebimento da proteção. Eu tenho que ter essa responsabilidade não só em relação à minha pessoa, mas também em relação aos meus próximos. Né? Então, a pessoa diz, mas eu vi um monte de estudante que nunca trabalhou, que o benefício não era para ele, que foi e buscou e solicitou o benefício assistencial. Né? E muita gente que recebeu, que não atenderam aqueles critérios, por quê? Porque nós, brasileiros, nós pensamos assim, o que eu posso pegar do Estado? Pensando que o Estado é um ente que cria dinheiro com varinha mágica, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma outra perspectiva. O que eu posso fazer, e aqui, mencionando a pergunta do professor Marco Antônio, o que eu posso fazer enquanto cidadão, enquanto profissional, nas mais diversas áreas, para nós implementarmos os objetivos do Estado brasileiro, dentre os quais eu chamo atenção da redução da desigualdade. Fala, professora Aline. Doutora Zélia, eu quero fazer um alerta em função do nosso tempo já ter estourado, mas antecipadamente já agradecendo muito, porque somente alguém que tem tamanho conhecimento e domina o tema levaria com tanta tranquilidade todas as provocações. É um tema que não se esgota, realmente seria possível nós fazermos um debate específico em relação somente às renúncias fiscais, porque ali tem que se analisar a pejotização, ali tem que se analisar proteção social, ali tem que se analisar benefício de corporações representados recentemente por essa discussão atual do veto ou não, a desoneração da folha de pagamento, mas, de qualquer forma, a senhora, eu gostaria de agradecer o seu brilhantismo, a sua clareza, a sua didática, o seu cuidado e as suas opiniões, inclusive, bastante ousadas para um membro do Ministério Público Federal e que, por vezes, eu noto que destoa um pouco, inclusive da manifestação dos membros em situações específicas que tentam tangenciar ou sair de respostas de perguntas difíceis, e a senhora enfrenta todas elas com muita tranquilidade. Inclusive, fico feliz de saber sobre o seu artigo entregue ontem, que propõe a renda básica, que converge com todo o movimento internacional que defende uma proteção para os desassistidos e que, de fato, trata da redução das desigualdades e tratar com equidade ou com o objetivo de assistência e proteção social previsto lá no tripé constitucional de saúde, previdência e assistência. Mas a gente está com um tempo estourado, então eu gostaria de agradecer, pedir, perguntar se a senhora tem considerações finais a fazer, já me sentindo um pouco assim pesarosa de ter que interrompê-la, porque não, é um tema, como eu disse, que não se esgota, mas agradecendo muitíssimo pela sua participação aqui conosco e
e renovando que aprendo sempre muito com a senhora e suas exposições, seu brilhantismo. Participei de uma palestra sua no grupo de pesquisa e fiquei encantada, e naquele momento eu pensei, tenho que chamar a doutora Zélia para a Unigran Rio. Então, muito obrigada, e se a senhora tiver considerações finais a fazer de forma breve, para encerrarmos a nossa mesa de hoje. Em primeiro lugar, dispensar a doutora, né? Estamos nós todos aqui num ambiente de aprendizagem, eu costumo dizer sempre, né? Precisamos no grupo de pesquisa, alguém diz, não, no ambiente de aprendizagem vamos esquecer os títulos e tal. Eu quero dizer que sobre renda básica, tem um artigo que eu escrevi com mais 2 professores, dentre os quais o professor André Schurter Leitão, que ele fez um estágio de pós-doutorado no Mackenzie, e eu fui professora supervisora dele, e a gente fez várias discussões e nós publicamos um artigo onde o nome do artigo é Primeiro Básico, né? Então, a gente trata de uma renda básica universal e sustenta por que tem que ser universal, até porque para não ter uma máquina administrativa custosa, não ter esses problemas de benefício indevido, se colocar o meu nome, né, Zélia Pierdonat e Unicuritiba, ele foi publicado no ano passado, nessa revista da Unicuritiba, aí tem o link lá, a senhora pode passar e onde a gente já defende isso e diz que, inclusive, isso aí seria um instrumento de busca de um trabalho decente, porque se eu tiver o básico, se eu tiver uma renda básica, e eu posso me qualificar para buscar um trabalho adequado, eu não vou ter aquela necessidade. Imagina o seguinte, eu sou um pai de família, uma mãe de família, e eu preciso de recursos. Se eu não tiver recursos para trazer a comida para minha casa, eu vou aceitar qualquer trabalho, qualquer condição, né? Então, até para o trabalho decente, seria adequado isso. Só que ali nós tratamos pouco, nós colocamos em nota de rodapé que tem que se pensar no custeio. Eu sustento que essas rendas básicas e aquele lá, que a gente faça mais ajuste ainda no direito que vai para alguns, que é a Previdência Social, né? Que faça mais ajuste ainda, que talvez até se diminua muito o teto da obrigatoriedade, faça o que a própria OIT, o Banco Mundial tem sugerido, né? 3 pilares de proteção, talvez um salário mínimo, 2 salários mínimos em relação ao de repartição simples, e o resto adotar um outro sistema. Mas, de qualquer maneira, professora Aline, vamos fazer essa discussão sobre esses recursos, porque eu acho que a academia ela tem a obrigação disso, né? Nós temos obrigação de discutir os recursos para os direitos. A academia mundial, não é a brasileira, a academia mundial, os parlamentos mundiais, com raras exceções, eles focam muito nos direitos, né? Não no custeio. Eu gosto muito da literatura, e aqui até uma orientação para os alunos. Portugal tem se debruçado um pouco sobre a sustentabilidade dos direitos, onde a gente encontra mais bibliografia em relação a isso. Aqui no Brasil é quase tabu, e é quase tabu em todos os lugares, nos públicos, nos privados. Professora Aline, eu acho que nós temos essa obrigação. Primeiro, de as instituições, as faculdades de direito incluir a disciplina, incluir direito de seguridade social, direito previdenciário, incluir também do aspecto não só dos direitos, né, no aspecto também dos deveres, e eu estou à disposição. Eu acho, inclusive, um ótimo nome para se convidar, para a gente fazer um debate, é a Luciene, que está nos ouvindo ali, né? Eu acho que é uma das pessoas que mais entende sobre isso, eu admiro por conta disso, sempre a convido, eu digo, ela vai dar aula para os doutorandos, daí o pessoal pergunta onde que ela fez doutorado e tudo. Ela tem um conhecimento que supera a maioria dos doutores que eu conheço, né? Então, eu estou à disposição, professora Aline, e melhor ainda se for no Rio de Janeiro, presencial, melhor ainda, que daí a gente depois aproveita uma praia. Mas é uma brincadeira para descontrair, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero parabenizar a instituição, parabenizar os alunos, né, por trazer essa discussão. Isso eu acho que é nosso dever, professora Litiane, trazer esses temas, que são temas que, às vezes, para nós, classe média, ele tem
às vezes é difícil eu transcender meu interesse e pensar, professor Marco Antônio, efetivamente em reduzir desigualdades, né? Então, eu já escrevi 2 artigos favoráveis à progressividade, inclusive diz que a minha associação também é uma das que entrou lá nos 2 artigos que eu escrevi, um já está já do Comped do ano passado, o do Comped do Rio de Janeiro, que teve aí por online, eu escrevi as questões tributárias e financeiras da reforma da Previdência. É um artigo pequeno, de 15 páginas, mas, assim, onde eu defendo sempre, já defendia antes, né? Eu acho que a gente tem que mudar essa perspectiva, e eu tenho certeza que esse debate, professora Aline, vai ser muito bom. Né? Então, já me ofereço para participar desse debate, não só em relação aos benefícios, né? Mas os recursos mesmo que têm sido destinados para um e para o outro. E eu sempre tenho defendi isso no Congresso Nacional, tem que mudar, assim, a proteção dos militares. Eu acho que nesse governo o quadro político não demonstra possibilidade, mas em governos futuros eles têm sim que mudar essa perspectiva. E talvez até em relação, porque eu digo que eu tenho sido muito crítica ao ativismo judicial, muito crítica, muito. Eu acho que eu vou dar uma palestra semana que vem sobre democracia, e eu vou dizer o ativismo judicial e os riscos para a democracia. Né? Então, quando, por exemplo, 92 bilhões que o Tribunal de Contas levantou em 2017, que foi pago em decorrência de ações judiciais, é mais do que todos os benefícios assistenciais, professora. É mais, né? E aí os juízes, eu não quero, assim... Os juízes, eles pensam em fazer justiça social, só que, às vezes, fazem uma justiça social seletiva. E por isso que eu sempre acho que o ambiente do legislativo é mais propício para isso. Até porque, seja para o bem, seja para o mal, vale para todos. E decisão judicial vale para alguns. Né? Então, se for para o mal, dá para mudar. Mesmo agora que chega à conclusão que a reforma foi indevida, quando retirou a possibilidade de mudar a base de cálculo das contribuições sobre a folha, vamos imaginar, é uma má opção. Então, muda. Agora, se é uma decisão judicial, não daria. Então, por isso que eu acho que o ambiente da política é o ambiente mais adequado, certo? Eu não quero, de forma alguma, desmerecer o trabalho que eu faço há 23 anos como membro do Ministério Público, mas eu, por exemplo, já entrei com ações que hoje não entraria mais. Eu já entrei com ações, por exemplo, para abater todos os gastos de educação. O que eu estava defendendo? Classe média. Aumento das desigualdades, professor Marco. Né? Então, quando você analisa sobre essa ótica, tu tem uma outra... No fim, era para dar só palavras finais, né, professor, e fico eu falando. Eu quero agradecer, professora Lidiane, parabenizar a sua instituição, a Unigran Rio, pela semana, né, semana acadêmica aqui no curso do Direito, e conclamar todos os nossos alunos que estão nos ouvindo para pensar, né, também nos deveres, né, e não só nos direitos. Né? Então, nós, acadêmicos, temos que trabalhar mais isso. Eu, no mestrado e doutorado, só trabalho isso, né, o financiamento dos direitos sociais e pacto federativo, porque é uma outra discussão que a professora Aline trouxe ali, né? Os estados e municípios não têm essa amplitude em relação à competência tributária que tem a União e tal. Também é uma outra temática, professora, a questão dos... Né? Então, mais uma vez, muito obrigado, e cumprimentando a todos, devolvo a palavra para a professora Lidiane ou a professora Aline, não sei qual das duas que vão, e, por favor, esqueça o doutora, professora Aline. Vou falar, então, a professora Zélia. Acho que nós temos pelo menos uns 5 temas para o seu retorno. E como que foi acalorado o chat. Então, assim, como que as pessoas participaram. E nós estamos com a plataforma até agora com um número de participantes de forma linear bem expressivo. Então, primeiro, agradecer a sua presença, agradecer o debate enriquecedor que gerou tanto na tela quanto no chat.
agradecer a presença dos professores Eneisa, Milena, Lúcia Helena, Ana Paula Bustamante, do Marco e da Aline, mas agradecer a presença da doutora Luciene Pereira ontem e hoje. Essa participação no chat nos alegra muito. E dizer que a vinda da professora Luciene só vai agora depender da gente formalizar a agenda. Essa presença com certeza vai acontecer, e se puder ser uma mesa enriquecedora, tendo a professora Luciene, o professor Nivaldo e a professora Zélia, eu acho que a gente ganha mais ainda, né? Junto com a professora Aline e todos os demais docentes do curso. Gratidão, parabéns pela excelente palestra. Acho que a gente ficaria aqui a manhã inteira, mas realmente a gente precisa entrar numa próxima atividade, e por isso a necessidade de encerrar. Eu gostaria de agradecer a ambas, a professora Zélia pela vinda, a professora Aline pela indicação, e aos demais professores pela participação na Semana Jurídica, nas respostas pelo chat, na participação do evento. Isso só enriquece o evento. Quero agradecer muito a participação dos alunos, fazendo pergunta, mandando mensagem, e dizer o seguinte: referente à atividade complementar, tiveram perguntas pelo chat. Houve uma mudança esse semestre. A gente não divulga mais um link do Google Forms. A gente divulga, na realidade, um link que é dentro do sistema. Então, o aluno abre esse link e coloca lá. Aluno botou a sua matrícula e a sua data de nascimento, dá ok. Se o aluno não fizer dessa forma, vai dar erro. Mas só pode receber horas de atividade complementar quem fizer essa inscrição. Se tiver qualquer dúvida, o meu telefone virou de domínio público. Então, pode me mandar um WhatsApp, pode mandar um WhatsApp para o professor Marco Grilo ou para o professor Ivano, que nós vamos orientá-los. Mas isso tem que ser feito durante o período em que o link está disponibilizado. Ok? Bom dia para todos, gratidão, e lembrem-se, nós teremos mais atividades hoje com o nosso júri simulado, realizado pela professora Ana Paula, pelos preceptores e por todos os alunos da Prática Jurídica 1. E à noite teremos uma palestra também maravilhosa com o doutor Alexandre Freire, assessor do STF, que vai falar sobre as audiências e videoconferências pelo STF. Bom dia a todos, gratos, e fiquem com Deus. Muita saúde para todos. Muito obrigado. Bom dia.